Queridos, nesta noite eu quero tomar algo que eu falei esta semana de maneira até exagerada, que quando nós chegamos da viagem, eu justifiquei aí a ausência em alguns lugares e tudo mais, e com alguns irmãos eu falei que eu estava fazendo um estágiozinho para Jó. Exagerado, né? Foi acometido aí de, como a gente fala aqui em Roraima, de uns tumores, mas na minha terra chama de furúnculo. O nome é mais feio, né? E aí eu brinquei, eu estava fazendo estágio para Jó. E aí durante a minha leitura desta semana, de um dos dias, não é que a gente caiu exatamente no livro de Jó? E por mais que eu já esteja lá na frente na leitura, exatamente a este livro que eu queria voltar hoje com você. E nós vamos meditar sobre o seguinte tema: o justificado por Deus e a provação. Existe um outro tema que eu ouvi para uma mensagem no livro de Jó, que é por que o justo sofre. Também pode ser. Teve alguém também que disse que um bom tema seria por que coisas ruins acontecem com pessoas boas. Esse tema eu não gosto muito não, porque chamar-se de bom, dar a si mesmo este título, é algo que nós devemos fazer com muito cuidado. O que é uma pessoa boa? É a que dá uma cesta básica? 10.000 cestas básicas? É aquela que para na faixa de pedestre até para um gatinho passar? O que é uma pessoa boa? Porque aquela mesma pessoa boa que faz isso, de repente dali mais adiante está perdendo a calma e gritando com alguém. Então nós estamos, eu concordo, irmãos, esta pessoa contraditória, esta pessoa paradoxal, em que nós temos virtudes e temos vícios de comportamento. E assim, chamar alguém absolutamente bom é algo, talvez, pelo menos biblicamente errado. Agora, a palavra de Deus, ela fala de uma justiça que não é minha, que não pode ser minha, que não é inata e não é inerente à minha vida e nem à sua, porque ela é, meus irmãos, herdada, ela é recebida de Cristo Jesus. A justiça que Ele conquistou na cruz, ela é outorgada, ela é declarada, ela é dada a mim e a você e a qualquer ser humano, não importa quão pecador seja ou quão bonzinho seja, isso é irrelevante, que se entrega e confessa a Cristo como seu Senhor e Salvador, sem obras, sem religião, sem absolutamente nada. Não significa também que esta pessoa diz, então tá bom, então eu quero, e vai, segue a sua vida e faz o que quer dela, porque na verdade aquele que verdadeiramente entrega a sua vida ao Senhor, começa a ser transformado por este Senhor, de dentro para fora, através do Espírito Santo, e os seus conceitos, os seus princípios, tudo muda. Agora, eu fiz essa introdução, mas eu preciso lembrar que Jó viveu milhares de anos antes de Cristo. E apesar dele fazer uma declaração muito forte e lembrar, através dessa declaração, que um Redentor viria para nos resgatar, ele não conheceu a Jesus, é claro. Porém, meus irmãos, Deus no Antigo Testamento tratava já pela fé, pela dedicação das pessoas, respondendo a esta fé com justificação. Como é que eu sei disso? Ora, é só você ir lá na história de Abraão e descobrir que quando Abraão ouviu a promessa de Deus, de que Deus iria fazer isso, isso e isso com a vida de Abraão, o texto diz, e Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado, olha aí o tal do outorgado, né? Foi lhe creditado como justiça. Então, meus irmãos, já no Antigo Testamento, a salvação era da mesma maneira que é hoje, pela fé. A única diferença é que esta salvação ficou, digamos assim, a haver, porque quando Cristo morreu na cruz, ela foi confirmada. Nunca houve, nunca haverá outra maneira de salvação a não ser através de Cristo. Todos os santos do Antigo Testamento foram salvos em Cristo. Os do Novo Testamento e nós também somos salvos em Cristo. E assim, meus irmãos,
A vida de Jó, que todo mundo conhece e até usa de uma maneira errada, tenha paciência como Jó. Jó não é um exemplo de paciência. Jó é um exemplo de fé. Fé que passa por uma situação muito complicada. Se você quisesse colocar numa expressão muito moderna, comeu o pão que o diabo amassou, e ainda assim nos ensinará algo muito tremendo hoje. Nós temos uma jornada longa de 6 estações, então não vamos mais nos delongar e vamos para o texto da palavra de Deus, Jó capítulo 1, e vamos ver como é que começa a história deste homem que viveu nos dias do Gênesis. Primeiro livro da Bíblia, apesar que, é claro, está bem lá na frente, mas ele viveu nos dias, no tempo em que cobre o livro de Gênesis. Diz assim, se você está perdido, acha Salmos, Jó está bem antes, viu? Logo antes de Salmos. Diz assim a palavra do Senhor: na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas, e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentos, e tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminado um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada, ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Deixa a sua Bíblia aberta que nós vamos caminhar, mas nós vamos já ver o primeiro ponto da nossa mensagem de hoje, a primeira estação, como eu me referi anteriormente, e ela é o seguinte: uma vida consagrada é o melhor fundamento para suportar a aprovação. Antes de qualquer coisa acontecer na vida de Jó, meus irmãos, o autor introduz o pano de fundo que era a própria vida deste homem. Um homem íntegro, um homem que evitava as coisas erradas do seu tempo, porque sempre existiram. Muita gente acha que o mundo está perdido hoje. Rapaz, o mundo está perdido desde Gênesis capítulo 3. O pecado só muda de jeito, de maneira. Eu estou assistindo um seriado interessante, gosto de seriados policiais, chamado Reaper Street, que literalmente seria a Rua do Estripador. Calma. Porque é baseado na história lá de Jack Estripador, lá no século XIX, e é um policial que investiga os crimes depois que já acabou desse carinha aí, e aí todo mundo está sob esse impacto. Por que eu estou falando sobre isso? É todo tipo de dificuldade, de problema, de crime, de prostituição. Isso há 150 anos atrás. Na época de Jó não era diferente. O mundo era um mundo cheio de tentações, cheio de corrupção. E o texto fala que Jó se distanciava dessas coisas, se separava dessas coisas. E este é o significado da palavra santificação. Ele se santificava dessas coisas e se consagrava a Deus. O testemunho exato é: homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. E mais do que isso, na condição de sacerdote, como eu disse, né, da sua casa, o líder da sua casa, sacerdote espiritual, ele cuidava da vida espiritual dos seus filhos. Já eram pessoas provavelmente de idade responsável, né, já que tinham casas, davam festas, mas ele mesmo, já tendo os filhos saindo de casa, ele os reunia e pedia que eles se purificassem, oferecia de madrugada sacrifícios para pedir perdão pelos pecados dos seus filhos. Ou seja, era um homem que se preocupava também com a vida espiritual de toda a sua casa, e não apenas. Era um homem que mantinha um relacionamento só ele, e os outros não eram afetados por isso. Por que isso é importante, meu irmão? Eu vou começar a dizer umas coisas aqui que vão incomodar, porque eu tenho absoluta certeza que você está passando uma luta hoje. Ela pode ser pequenininha, do tamanho de um grão
ou ela pode ser enorme como um elefante. Mas você está passando alguma luta em alguma área da sua vida. Pode ser matrimonial, financeira, profissional, saúde. Há alguma coisa que você gostaria que estivesse acontecendo de uma maneira diferente. Tem alguma coisa que você gostaria de dizer: Deus, afasta de mim esse cálice, tira de mim esse trem, manda longe. E Jó nos dá, meus irmãos, o fundamento para passar por este vale ou deserto, como você quiser categorizar ou caracterizar, a metáfora. Consagre-se ao Senhor. A consagração, meus irmãos, a vida consagrada é o fundamento para se suportar a provação. Tudo aquilo que a gente vai ver no livro de Jó hoje não estaria lá sem esses 8 primeiros versículos. O final seria completamente diferente. Se nós olharmos por toda a Bíblia, nós vamos encontrar claramente isso. Nós encontramos homens como, por exemplo, o próprio rei Davi. Era um homem que antes de sequer sonhar em ser rei, ele já estava lá na solidão do pasto com as ovelhas de seu pai, passando tempo na presença de Deus, compondo canções de adoração. Antes dele ser chamado por Samuel, Deus já disse para Samuel: eu escolhi um homem segundo o meu coração. Davi não se tornou quem ele foi na idade adulta porque ele foi escolhido rei. Não, ele foi escolhido rei porque ele já era este homem antes, lá no pasto, tomando conta das ovelhas de seu pai. E quando as provações vieram na vida de Davi, meus irmãos, você vê um homem passando por essas provações na dependência de Deus, por causa do fundamento que ele tinha lá atrás. Você tem Daniel, e você sabe, meus irmãos, em terra de homem consagrado, até leão jejua. Porque quando jogaram Daniel na famosa cova dos leões, o leão passou fome. Porque Daniel declarou: o Deus a quem eu sirvo mandou o seu anjo que fechou a boca dos leões. Mais do que a boca, né? Porque aquela patona que ele tem, só aquilo já era suficiente para matar Daniel várias vezes. E Deus preservou a vida do seu servo. Por quê? Era uma vida fundamentada na consagração a Deus. Meus irmãos, eu já passei uma meia dúzia de desertos e vales, e a gente nota claramente uma diferença de quando o deserto ou o vale pega você, surge na sua vida, no momento em que você está consagrado, no momento que você está longe dos caminhos do Senhor. E quando eu digo longe do caminho do Senhor, não é porque você está longe da igreja, ou até pode estar. Você vai ver se está dentro da igreja, mas está tão absorto nas suas lutas, tão envolvido no furacão que você está vivendo, que você não ouve Deus e começa a agir na sua própria força. Ora, consagração e santificação é o contrário disso. É em meio à cova dos leões, eu estou tranquilo. Em meio a Saul me perseguindo, como perseguia Davi, eu estou tranquilo. Golias vem, eu chego e digo: quem é este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? E quando ele diz para mim: peraí, é você que vem? Quando a minha vida está fundamentada em Deus, eu viro para o gigante e diz: hoje darei a sua carne às aves do céu. De onde você acha, meus irmãos, que um adolescente, no máximo um jovenzinho dos seus 17, 18 anos, tirava tamanha ousadia no meio de uma provação de uma vida consagrada? Muitas vezes, meus irmãos, nós encontramos pessoas passando enfermidades, e elas nos surpreendem, como vários testemunhos que eu já dei aqui. Por que elas nos surpreendem? Vida consagrada. Quando nós temos, meus irmãos, uma vida pautada no Senhor, nada pode nos abalar. Eu fico pensando quando as minhas tias estavam no carro levando a minha avó 6 meses atrás para o hospital, onde ela faleceria alguns momentos depois. E perguntava a minha avó: como você está? E ela disse, na sua convicção tão profunda, que tantas vezes me edificou: Jesus está me chamando. Como é que você olha a morte nos olhos, meu irmão, e diz com tamanha placidez: chegou a minha hora, Jesus está me chamando, acabou, já fiz tudo o que tinha que fazer, está na hora de descansar? Enquanto você vê em nossos dias tantas pessoas com tanto pavor da morte. A vida consagrada
é aquilo que eu e você precisamos para que nós possamos compreender as outras 5 coisas que Jó vai nos ensinar nesta noite. E se você hoje ainda não tem esta vida, a pergunta que Jó quer lhe fazer é: o que você está esperando? O que você está esperando, querido, para colocar tudo mais em segundo plano? A sua busca por uma forma física, a sua busca por uma beleza exterior, a sua busca por uma conquista profissional, a sua busca por riqueza, a sua busca por tudo em segundo plano, e colocar em primeiro o seu relacionamento com Deus, para que você seja também como Jó, uma pessoa com o fundamento de uma vida consagrada. O texto continua e no versículo 9, bem da onde nós paramos, o cenário muda. Ele sai ali da terra onde Jó vivia e vai para a região celeste. E diz o seguinte: certa vez, ou certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele, de tudo que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. Na verdade, meus irmãos, eu me precipitei aqui um pouquinho. Até o versículo 8 ainda faz parte da nossa lição anterior, né? Que é a parte onde o Senhor dá o testemunho de como ele via Jó, exatamente como está nos versículos anteriores. Ele fala, repetindo, que era um homem irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Agora sim, no versículo 9 é que entra a nossa segunda lição, que é a seguinte: uma vida consagrada é uma vida testada. Muitas vezes as pessoas me perguntam: pastor, mas por que Deus fez uma aposta, por assim dizer, com a vida do pobre do Jó? E o que Jó fez contra Deus para merecer um tratamento desse? E a verdade, meus irmãos, é que Deus, muito antes de Satanás propor aquilo que ele estava propondo agora, ele já vinha, claro, testando Jó. Por que eu sei disso, meu querido? Porque é impossível você servir a Deus sem ser testado. É impossível você servir a Deus e ter uma vida confortável, sem lutas, sem provações, sem tentações, sem obstáculos, sem dificuldades. C.S. Lewis disse uma vez: se você quer uma religião confortável, eu não lhe recomendo o cristianismo. E ele estava certo. O cristianismo verdadeiro, apesar de eu não gostar do uso da palavra religião na frase de C.S. Lewis, mas o cristianismo verdadeiro, ele não é algo que você possa seguir e dizer: agora encontrei um lugar onde vou ter paz e tranquilidade. Você vai ter paz. Inclusive, Paulo chama de a paz que excede todo entendimento. Mas eu não sei se você vai ter tranquilidade. Para começar, quando a pessoa se torna cristão, ninguém nasce cristão, ninguém vira cristão porque entra para uma igreja, mas quando você nasce de novo e se torna cristão, o primeiro incômodo que você vai encontrar é você mesmo. São os nossos pecados. Porque se eu quero ser cristão de verdade, se eu quero seguir a palavra de Deus com toda a verdade que ela contém, consagrado, como nós vimos no primeiro ponto, eu vou confrontar os meus pecados. Eu vou morrer para mim mesmo e vou viver para Cristo. Então, se alguém me dá numa face, faço o quê? Dou a outra. Sem Cristo você não faz isso, querido. Não há religião que faça isso. Se alguém lhe obriga a andar uma milha,
você anda 2. Todas essas frases estão no Sermão do Monte, onde Jesus mostrou que segui-lo é muito complicado. Ele pegou algumas coisas do Antigo Testamento e disse: agora vai ficar mais difícil. Lembra? Olho por olho, dente por dente. Lhe causou mal? Você pode causar também, lá no Antigo Testamento. Alguém fez alguma coisa, matou o seu animal, o seu boi, ele tem que restituir o seu boi. Mas Jesus disse o quê? Amem os seus inimigos, orem pelos que lhe perseguem. Ele pegou o padrão que estava aqui no Antigo Testamento, meu irmão, e botou lá em cima, onde eu não consigo alcançar sem ele. Por isso, meus irmãos, uma vida consagrada é sempre uma vida tentada, provada. Tem que passar no imetro de Deus, tem que ser testado, tem que ser carimbado e aprovado. Esse cabra aqui é bom, esse aqui suporta a luta, suporta a provação, esse aqui consegue passar. E aí o que acontece quando nós passamos, meus irmãos, no teste de Deus? A gente passa para a próxima fase. Metade dos aqui são da geração videogame, sabe muito bem o que eu estou falando, né? Você compra aquele videogame novo, aí vai na primeira fase assim, é mole. Não, amigo, é só para te só para te enganchar, né? Só para te fisgar, isso. Porque aí você já começa a querer passar a próxima fase. Você passa a próxima, passou a outra em 3 minutos, agora já leva 5. Aí vem a próxima, já leva 10. Aí você diz assim: não, eu vou jogar só uma fase. Daqui a pouco você vê, já passou 2 horas sentado na frente do videogame ou do computador. A vida com Deus é muito semelhante. Quando nós nos encontramos com o Senhor, nós começamos a ser provados. E Ele sabe que a gente é ainda bebê. E Ele começa bem de baixo, com coisas bem básicas. E aí Ele vai aumentando a categoria. Você sai de amador para junior, né? Sub-20. Aí vai para os profissionais. E aí vai. Porque Ele espera, sabe o que, querido? Que eu e você cresçamos. Mas sem esta constante prova, nós temos a tendência de ficar no mesmo lugar. É por isso que Deus autoriza Satanás a começar a tocar na vida de Jó. E o que Satanás faz? Bem, ele pega a autorização de Deus e diz: pois não, já que o Senhor mandou, permitiu, vamos lá. Versículo 13. É isso ou eu estou perdido aqui nas minhas anotações? Isso mesmo. Eu não li o 12? Então vou ler. Versículo 12. O Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo que ele possui está nas suas mãos, apenas não toque nele. Então Satanás sai da presença de Deus. E no versículo 13 agora assim diz: certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio dizer a Jó: os bois estavam arando e os jumentos estavam pastando por perto, quando os sabeus os atacaram e os levaram embora. Mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Não perca aí a narrativa da tragédia, viu? Foram-se os bois. 16. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Foram-se as ovelhas. 17. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: vieram os caldeus em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora. Mataram a espada dos empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Foram-se os camelos. 18. Enquanto ele ainda estava falando, chegou ainda outro mensageiro e disse: seus filhos e suas filhas estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou. Eles morreram, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Então você entendeu direito. Em questão de minutos, 4 mensageiros vieram para Jó e dizer: tudo o que você possuía acabou. Tudo. Todos os rebanhos, e muito mais importante, todos os seus 10 filhos.
E aí, meus irmãos, você pode pensar, qual seria a reação de Jó? Esse é o momento no filme que entra um comercial para trazer suspense. Tem que dar uma pausa para a gente ficar pensando, e agora? Se fosse um seriado, ficaria para a próxima semana, o próximo capítulo. Mas agora, já no versículo 20, nós encontramos a reação de Jó. Olha aí. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto, rapou a cabeça, então prostrou-se rosto em terra em adoração e disse: saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou, louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. A terceira lição esta noite, meus irmãos, que Jó nos dá é a seguinte: uma vida consagrada é uma vida atestada na provação. Quando eu falo atestada, é porque aqui Jó começa a receber o seu atestado de aprovação da parte de Deus. A reação de Jó, meus irmãos, mostra o que ele vinha plantando na sua vida já há algum tempo. Eu tenho certeza que você já recebeu más notícias. Agora eu tenho certeza que você nunca recebeu más notícias na magnitude de Jó, aqui no capítulo 1. Você nunca recebeu uma notícia ou notícias tão ruins e ao mesmo tempo como ele. Agora eu queria que você comparasse, você e eu, nós comparássemos a sua reação à última notícia ruim que você recebeu, ou às últimas, e a reação que está nos versículos 20, 21 e 22. Jó, meus irmãos, é aprovado por Deus porque diante de uma aprovação tão grande, de um deserto tão árduo, ele responde a Deus da melhor maneira possível, em adoração. O processo foi o seguinte, repetindo o texto: Jó se levanta, primeira coisa, ele rasga o seu manto. Esse era um sinal, que a gente já explicou aqui na igreja, né? Nos tempos antigos, de profunda tristeza ou arrependimento. No caso de Jó, tristeza. Isso não significava de maneira nenhuma revolta. Ele não rasgou desesperado, não é aquela cena de novela das 8, não. Ele rasgou com um ato cultural, de tristeza, de dizer: eu estou profundamente lutado com o que está acontecendo. A segunda coisa que ele faz, também cultural, ele raspa a sua cabeça. É um gesto de luto e um gesto de consagração ao mesmo tempo, no mundo antigo. E aí finalmente chega a outra parte que nós já mencionamos: ele se prostra, rosto em terra, e adora ao Senhor. Querido, agora que você já deve ter feito essa viagem, a sua última má notícia, se a sua reação não foi similar à de Jó, a razão está lá no ponto número 1. Se a minha reação não é, a minha resposta está lá no ponto número 1. Apenas uma vida consagrada é a vida que é capaz de passar pela luta dando glória a Deus. Só a vida, meu querido, que está, como nós cantamos naquela última canção, aos pés de Jesus. Você vai se desesperar, você vai arrancar os cabelos, você vai agir na carne, tomando decisões sem a direção de Deus, quando a má notícia bater na sua porta. Alguns anos atrás, o grupo lá de Belo Horizonte, entrou, gravou esta música, que uma parte diz: não, eu não temo mais notícias, ou uma coisa assim, né? Como sempre, meus irmãos, e um homem de Deus uma vez falou: nunca a gente mente tanto quando a gente canta. Eu queria ver aquela multidão de quase 1 milhão de pessoas cantando aquela música e dizer assim: qual foi a reação do irmão a última vez que o irmão teve uma má notícia? É muito fácil cantar, é até bonita a música e ótima letra, mas a verdade, meus irmãos, é que apenas cantar e repetir uma música, não temerei mais notícias, não temerei mais notícias, não vai mudar nada. O que vai mudar é um andar diário, temente com o Senhor, de consagração, sabendo que as coisas vão acontecer na nossa vida, boas e más,
E em todas estas coisas prevalece Romanos 8, versículo 28. Sabemos que em todas estas coisas Deus age para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Todas as coisas, não algumas coisas, não apenas as coisas boas, mas todas as coisas. A frase que eu vi esta semana, eu não sei quem é o autor, a frase diz o seguinte: muitas vezes Deus na nossa vida vai acalmar a tempestade. É verdade. Porém, outras vezes, meus irmãos, como está acontecendo agora na vida de Jó, Deus vai deixar a tempestade rugir e vai acalmar o seu filho. E é esse estado, queridos, que a mensagem de Jó pretende essa noite falar nas nossas vidas. 2013 está apenas começando. E como primeira mensagem de 2013, eu nunca começaria com uma mensagem triunfalista, vazia, uma mensagem de vitória, como infelizmente é a moda hoje em dia. 2013, o ano da prosperidade. Declare agora, meu irmão, este ano vai sair a sua casa própria. Amém? Todo mundo fala. Esse ano vai sair o seu carro. Esse ano vai sair a sua promoção. Chega o final de 2013, entra 2014, a gente tem que tentar tudo de novo, porque não saiu o carro, não saiu a casa, saiu a promoção. E a resposta é essa, né, irmão? Não teve fé. Não, eu concordo, não teve fé. E entender que Deus nem sempre tem para aquele tempo, para aquele ano, para quando eu quero a casa, o carro, a promoção, a faculdade, ou o que quer que seja, a cura, porque Ele é Senhor. Eu não sou nada, só servo. E quando eu fizer, meus irmãos, tudo aquilo que eu tenho que fazer, tudo aquilo que Ele mandar. Alguém lembra qual é o meu título? Servo inútil. Depois que eu fizer tudo o que eu tiver que fazer, o meu título dado por Jesus, está lá nos evangelhos, é servo inútil. Agora eu vou começar o ano 2013 com uma mensagem dizendo para você declarar vitória, determinar alguma coisa. Não, eu digo para você em 2013, tenha uma vida consagrada, que não importa se for a vitória ou a aprovação, o Senhor acompanhará você durante todo o caminho. E você poderá rasgar o seu manto, raspar a sua cabeça, se prostrar em adoração, ou poderá pular, dançar, gritar, chorar de alegria. Não importa, mas vai ser resultado de uma vida consagrada. Essa é a grande diferença, meus irmãos, de um cristianismo bíblico, porque mostra, queridos, que Deus tem muitas vezes vitórias. Quantas vezes em reunião de oração aqui na igreja, as pessoas iam falando e dizendo: eu quero agradecer porque essa semana Deus foi fiel, Deus foi bom, Deus abençoou, Deus é Deus e tarará. Passa um pouquinho, daqui a pouco chega no outro lado da roda. Eu quero pedir ao Senhor, os irmãos orem, porque eu estou passando muita luta, muita dificuldade. Na mesma igreja, mesmo povo. Porque Deus quer fazer uma coisa na minha vida e quer fazer outra na sua. Às vezes Deus quer, meus irmãos, me levar lá no estágio de Jó, e lá eu preciso aprender a colocar meu rosto em terra e adorar. E por outro lado quer levar você a um tempo de vitória, ou lhe dar uma bênção que você nem esperava que daria. O texto continua, meus irmãos, e não acabou não. Diz no capítulo 2 que num outro dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles para apresentar-se. Tem gente que acha que Satanás não entra nos lugares aí, né? Aí, até no céu ele vai. Essa é teologia mal feita, tá? Satanás vai em tudo quanto é lugar, querido. Quando a gente repreende e pede ao Senhor para impedir a ação de Satanás, ele pode até ir embora, porque não vai fazer mais nada, mas ele fica ali no cantinho, meio tristinho, meio amuado. 2 anjos de poder do lado dele dizendo assim: fica na tua, faz nada não, porque a igreja orou aqui, e aqui só age o Espírito Santo de Deus. Aí ele vai embora, porque ele não gosta de culto. Vai ficar o quê? Assistindo o culto para se edificar? Vai nada, né? Ele vai embora. Nunca vi na Bíblia um lugar que dissesse que a gente pode impedir Satanás de entrar em algum lugar. Isso é teologia mal feita, né, em cima da perna, assim, de quem não estuda. Satanás foi à presença de Deus de novo. Não vai fazer nada, o máximo que ele pode falar
fazia falar e quando Deus deixar. E aí o texto diz: o Senhor perguntou a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Cá entre nós, meus irmãos, Deus gosta de cutucar, não é não? Fala sério. Eu quero só perguntar uma coisa para você. Quantas vezes Deus já pode ter dito pela sua vida: reparou em meu servo Tiago? Reparou em meu servo Fabrício? Não precisa ser para Satanás não, meu irmão. Deus dá uma cutucadinha assim em Miguel e diz assim: já reparou na minha serva Suame? Reparou em meu servo Alex? É, não é? Porque, querido, teu pai é morto de orgulho de você. Mas bem, sendo Deus não pode estar morto, é vivo de orgulho por você. Sério? O nosso Deus não é aquele Deus distante, sabe aquele paizão assim, fininho e tal. Nosso Deus é Deus perto, próximo. Nosso Deus é um Deus com cheiro de gente, que abraça, que consola, que se orgulha, que se alegra quando nós somos instrumento da sua glória. Então ele dá mais uma cutucada em Satanás: reparou no meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Ele se mantém íntegro, apesar de você me haver instigado contra ele para arruiná-lo sem motivo. Deus ainda joga a culpa em Satanás para piorar a vida do cara. 4. Pele por pele. Pele por pele, respondeu Satanás. Um homem dará tudo o que tem por sua vida. Estende a tua mão e fere a sua carne e os seus ossos, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás: pois bem, ele está nas suas mãos, apenas poupe a vida dele. Saiu, pois, Satanás da presença do Senhor e afligiu Jó com feridas terríveis, da sola dos pés ao alto da cabeça. Então Jó apanhou um caco de louça e com ele se raspava, sentado entre as cinzas. Antes de partir para o ponto 4, meus irmãos, vamos recordar. Ponto 1. Uma vida consagrada é o melhor fundamento para suportar a provação. 2. Uma vida consagrada é uma vida testada. 3. Uma vida consagrada é uma vida atestada na provação. Número 4. Uma vida consagrada é vida pronta para perceber: vai piorar. O grande problema, meus irmãos, é que a gente tem sempre aquela expectativa triunfalista de que vai dar sempre tudo certo. E quando nós estamos passando a provação, a gente fica assim: pior do que tá, não fica. Quer apostar? E eu já vou lhe dizer por quê. A vida consagrada de Jó, meus irmãos, permitia a ele perceber que havia a possibilidade de piorar. E Deus, sabendo disso, permite a Satanás que dê o próximo passo. Aí você pergunta: pastor, mas por que ele fez isso? Deixa eu lhe dizer. Lá, daqui a 2 pontos você vai entender melhor. A prova, meu irmão, anota isso aí. Eu sei que no seu boletim eu geralmente só coloco 4 pontos, né? Mas dá uma apertadinha aí. E no 4º ponto agora coloca o seguinte: a prova tem tempo determinado, e o tempo dela é o tempo que eu levar para aprender aquilo que Deus quer me ensinar. Nenhuma tempestade dura para sempre. A prova tem tempo determinado, e o tempo dela é o tempo que eu levar para aprender o que Deus quer me ensinar. O que acontece muitas vezes, meus irmãos, é que quando eu não aprendo, Deus dá uma tirada no acelerador. Ele levanta a mão dele um pouquinho. Aí eu tenho um tempozinho de bonança, de tranquilidade, alguma coisa mais tranquila. E aí ele diz assim: não aprendeu não. Eu preciso novamente levá-lo para a escolinha de Deus. E aí ele permite de repente uma nova categoria de provação, uma nova dificuldade, para que eu possa ser trabalhado. Diz assim:
Deus, peraí, pastor, peraí, Deus é sádico? Não, querido. Como nós vimos desde o começo, Deus quer que eu tenha uma vida consagrada. E eu sei que você sabe que nós aprendemos muito mais através da luta do que através da tranquilidade e da vitória. Toda a natureza é assim, o nosso corpo é assim, nosso intelecto é assim. Ora bola, se eu tenho um desafio, qualquer que seja, físico, eu vou treinar, eu vou correr, eu vou nadar, eu vou fazer alguma coisa para que eu possa passar naquele desafio físico. Se eu tenho um desafio intelectual, eu vou estudar, eu vou virar à noite, eu vou me esmerar para passar naquele desafio intelectual. Agora, não tem cabimento. Por exemplo, eu estou de férias e alguém perguntou para mim: e aí, está estudando? Eu falei, não, estou de férias. Apesar que meus filhos estudaram nas férias, né? Mas outra história. Você entende o que eu quero dizer? Existe mesmo, irmãos, o tempo do descanso, mas existe um tempo em que a gente vê um desafio e Deus quer nos provar para aquele desafio, para ver se nós estamos prontos. O segundo round, se você quiser, de provação na vida de Jó veio, sabe por quê? Apesar da atitude dele que a gente viu lá no capítulo 1, versículo 20, 21 e 22, nós vamos ver que Deus ainda tinha uma obra para fazer na vida de Jó. Deus ainda queria fazer algo mais profundo. Você diz assim: mas pastor, esse homem perde tudo e se ajoelha para adorar a Deus. Pois é. Então, se você está se sentindo pequeno diante do capítulo 1, espera só para chegar até o capítulo 42. Para você ver, querido, na escola de Deus, a gente nunca se forma. A gente está sempre passando de ano, espera-se. A gente está sempre aprendendo, espera-se. A gente está sempre crescendo, espera-se. Mas tem sempre o que passar de ano, o que crescer e o que aprender. E é por isso que Deus permite que Satanás passe para o próximo ponto. E aí, meus irmãos, no versículo 9, acontece o seguinte: então sua mulher lhe disse: você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Ele respondeu: você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. Penúltimo ponto dessa noite é o seguinte, querido: uma vida consagrada é uma vida testada pelas pessoas. Até agora, meu querido, Deus estava provando Jó através do seu próprio coração. Mas a partir de agora, começando pela sua digníssima esposa, e daqui a pouco por 3 amigos, sei lá até que ponto, Jó começa a ser testado pelas pessoas que ele tem ao seu redor. E deixa eu lhe dizer uma coisa, preste muito bem atenção: isto vai acontecer na sua vida. Você vai passar provas, se você já não passou, onde, às vezes, onde você esperava mais apoio, dos seus pais, dos seus filhos, do seu cônjuge, do seu pastor, da sua igreja, vão vir palavrinhas que eu vou lhe contar, viu? Pode não chegar ao nível de um amaldiçoa teu Deus e morra, mas deixa eu lhe contar uma, por exemplo. Uns 4 anos atrás, passando uma profunda crise financeira, comendo ali uma migalhazinha, no mínimo que Satanás deu uma chutada, salário cortado, contratos cancelados. Aí uma pessoa que frequenta uma dessas igrejas aí, né, aqui da Getúlio Vargas, vai lá em casa consertar uma eletricidade. E aí eu falei: olha, veja que você pode fazer só o básico, porque eu não estou num momento muito bom financeiro, vou consertar só isso. Não, mas tem isso, tem aquilo. Não, isso aí fica para quando o Senhor deixar. Só isso aqui para a gente voltar a ter luz aqui nesse quarto e tal. E conversa vai, a pessoa que eu conheço praticamente desde que cheguei em Boa Vista.
Estava desviado de uma igreja presbiteriana. Várias vezes convidei para vir aqui à nossa igreja, nunca quis vir. E quando resolvi ir foi numa dessas que ensina um monte de abobrinha. E aí ele se vira para mim, e você ainda tem que manter a poker face diante de uma palavra dessa. Ouça: pastor, o senhor é dizimista? Sabe por quê, pastor? Isso está vindo na sua vida porque o senhor está retendo aquilo que é de Deus. Tem que consagrar tudo, tem que ser dizimista. Falei, Então deixa eu entender. Pela sua teologia, dizimista não passa problema financeiro, não passa luta, filho não fica doente, nada acontece. Aí ele deu lá suas razões, tudo fora de texto, fora de contexto, tudo absurdo. Eu falei assim: tá bom, fulano, obrigado pelo conselho, mas para o seu conhecimento, eu sou dizimista há 30 anos. Não me recordo um mês, eu era seminarista, não tinha renda, e se ganhasse R$10 de oferta, eu era dizimista. Eu não tinha um pinto para dar água, e não tinha água para dar para um pinto, e eu era dizimista. E se você ler a Bíblia direito, você vai compreender. Mas deixa para lá. Quando você passar pela provação, de vez em quando vem os abençoados assim, viu? No caso de Jó, para quem está lendo a Bíblia toda em um ano, espero que seja toda a igreja, você já deve ter percebido que esses amigos aqui são, demais. Quando digo demais, é demais. Verifica aí, viu, Jó? Porque tem pecado. Você está pecando em alguma coisa. Veja bem, querido, muitas vezes a tribulação, a luta é sim fruto de pecado na minha vida. Eu explico. Eu pego meu cartão de crédito, encho o cartão de crédito até ele ficar dessa grossura, uso todo o meu cheque especial, pego dinheiro emprestado com 3 pessoas, depois venho para o culto: irmãos, orem por mim porque o inimigo está furioso, está me atacando na minha vida financeira. Por favor, né? Não, pastor, não peguei empréstimo nenhum, fiz nada, não tenho cartão de crédito. Mas aí a pessoa faz outros planos fora da vontade de Deus. O rapaz conhece uma moça. Aí conversa com o pastor diz: irmão, tem um probleminha com a minha pequenininho. Ela não é convertida. Ela não conhece Jesus. Ah, pastor, mas ela gosta muito da igreja. Eu também. Empatamos. Não estamos falando de gostar da igreja. Ela não conhece o Senhor. E a palavra de Deus fala claramente que não há nenhuma possibilidade entre luz e trevas. Ponto final. Bora passar para o próximo tópico. Aí a pessoa insiste, e eu estou contando caso real. Só inverti os gêneros. Na verdade era uma moça namorando um descrente. E insiste. Acaba. Vamos voltar para a história real. Acaba grávida e abandonada. Satanás está furioso? Não, eu estou passando uma provação no deserto que o meu pecado trouxe sobre a minha vida. Então esses são exemplos, meus irmãos, que não casam com o que nós estamos vendo em Jó. E no caso de Jó, meus irmãos, e aí eu quero deixar muito claro para você isso, pelo amor de Deus, não saia daqui dizendo assim: que culpa, porque eu estou sofrendo, eu devo estar em pecado. Isso é entre você e Deus. Você vai orar, vai examinar a tua vida, porque, meu querido, a maioria das vezes Deus está apenas querendo chamar a sua atenção. Chamar a sua atenção para que você se consagre mais, que você dependa mais. E por isso Ele permite algumas lutas, permite algumas coisas. Pecado em si, nós sempre vamos ter na nossa vida, não é verdade? Aquele que não tem pecado, por favor, atire, joga a sua Bíblia em mim. Todos nós temos em algum momento da nossa vida algum tipo de pecado, nós estamos sempre tratando com Deus. Na verdade, o crente verdadeiro, ele não é um crente arrependido. Ele é um crente em arrependimento. Ai, que bom que a minha igreja sabe. Em arrependimento, tempo contínuo. Para os meus alunos de inglês, present continuous tense. Tempo contínuo. Sempre examinando meu coração, consagrando-me ao Senhor.
Arrepender dos meus pecados, por quê? Porque o meu pecado ofende o meu Deus, e eu não quero isso na minha vida. Eu vivo para adorá-lo, para agradá-lo. Eu quero paparicar o meu Deus, eu quero agradá-lo. E por isso eu quero sempre tratar o pecado da minha vida. Por isso é importante que você saiba, nem sempre as lutas, as provações, as dificuldades vêm por causa de pecado. Porém, nós vamos de vez em quando encontrar pessoas que vão ser usadas para nos testar até a nossa paciência. E nós precisamos, meus irmãos, ficar firmes na palavra de Deus, na orientação de Deus, naquilo que Deus tem para a nossa vida. Nunca tome uma decisão baseado na situação que você está vivendo, mas sim no Deus para quem você vive. Nunca tome uma decisão baseada na situação que você está vivendo, mas sim baseada no Deus para quem você vive. Caso contrário, você tomará decisões precipitadas, movidas pelas pessoas. Para encerrar o nosso tempo aqui, já sabendo que ele está doente, essa mulher abençoada já falou isso aqui que você viu para ele: amaldiçoa o teu Deus e morra. Nós não vamos ler o texto todo, porque não dá tempo, mas durante 30 e tantos capítulos, Jó vai ouvir e vai se defender desses amigos que casam aqui nesse nosso quinto ponto, tendo muita paciência em lhe responder, até que lá pelo final do 30º tanto capítulo, Deus entra na questão. Na verdade, lá pelo capítulo 38, ele começa a falar com Jó, repreende os amigos de Jó em especial. E aí quando chega no capítulo 42, nós encontramos Jó nos dando a última lição desta noite. Presta atenção. Então Jó respondeu ao Senhor: sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste: quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Tu disseste: agora escute, e eu falarei. Vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. A última lição de Jó é a seguinte, queridos: uma vida consagrada é uma vida amadurecida pela provação. Passados 40 e tantos capítulos, Jó é um homem diferente. Repare, no capítulo 42 ele começa dizendo o seguinte: sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Ah, meus irmãos, esse versículo é muito lindo. A primeira vez que eu o ouvi, eu ouvi em forma de música. E a irmã que cantava esta música estava doente, muito doente, e hoje não está mais entre nós. Na verdade, há mais de 2 décadas. E ela cantava isso aí: sei que tudo podes, meu amado, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Será que eu e você podemos ter a mesma reação diante das provas de Deus? Deixa eu lhe dizer uma coisa: nada ainda mudou na vida de Jó. Seus filhos continuam mortos, seus camelos, ovelhas e bois continuam roubados, furtados, o seu corpo continua coberto de feridas, mas ele já amadureceu. A provação durou esse tempo todo porque o objetivo de Jó, querido, não era Satanás. O objetivo de Deus não era Satanás. O objetivo de Deus não era nem os amigos de Jó diretamente. Era ele. Que ele crescesse no relacionamento com Deus. Que ele compreendesse que não importa o que aconteça, Deus é bom. E tudo o que ele faz é bom também. Deus, o nosso Deus, é bom. E tudo o que ele faz é bom também. E Jó começa a declarar: nenhum dos teus planos pode ser frustrado.
E aí o Senhor mesmo, ele lembra que Deus disse: quem é esse que obscurece meu conselho sem conhecimento? Aí ele começa a reconhecer a sua culpa. Creio que é certo que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Ele reconhece ainda que o seu relacionamento era superficial com Deus. Querido, nunca permita que o Satanás lhe iluda com a mentira de que você já chegou lá, que você já chegou em algum lugar, que você já é alguém no reino, que você já tem 10 ou 20 ou 30 anos andando com o Senhor, que você já tem faculdade, mestrado, doutorado. Agora não preciso mais ler a Bíblia todo dia, esse texto eu já conheço. Uma vez um irmão compartilhou profunda convicção de pecado que Deus trouxe sobre a sua vida num dia que ele estava numa igreja visitando, e quando o pregador anunciou o texto, ele, no seu coração, ele ouviu claramente quando ele lhe dizia: essa passagem eu já conheço de cor e salteado. E durante toda aquela mensagem, seu coração parecia que estava lá no pé, pesado, fundo. E durante a mensagem, Deus foi tratando, falando através daquela palavra, aquele texto que ele conhecia há tantos anos. Mexeu com a sua vida, trouxe lágrimas aos seus olhos. No final, a primeira coisa que ele falou foi: Deus me perdoa por achar que eu estou em alguma estatura espiritual, de que a tua palavra já seja alguma coisa banal para mim. Queridos, isso aqui nunca vai ser banal para nossas vidas, porque nós sempre vamos estar na posição de Jó, tendo que reconhecer: falei coisas que eu não entendia, porque o Senhor é muito mais profundo do que eu possa compreender. E aí finalmente ele diz: meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Eu passei de um relacionamento de ouvir falar para um relacionamento em que eu vejo Deus na minha vida todo dia. Por isso, menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Eis aí o coração em arrependimento. Eu já falei uma vez, eu quero repetir. Qual foi a última vez que você chorou na presença de Deus, querido? Qual foi a última vez que a convicção de quem você é e de quem Ele é trouxe tristeza a você? Existe na nossa sociedade uma filosofia de condenar o que eles chamam de pensamento judaico-cristão, porque a sociedade de hoje é uma sociedade que não quer lidar com culpa, e eles creem que o pensamento judaico-cristão é um pensamento de culpa. Então quando você vai, por exemplo, no psicólogo, ele vai se esforçar para que você não sinta culpa e você se sinta bem, e tentará lhe convencer de que você, no fundo, não fez nada de errado. A culpa é do meio, é dos seus pais, é do governo, é do id, é do ego, sei lá de quem, menos sua. Enquanto que a palavra de Deus, meu querido, faz uma coisa muito, muito diferente. Ele diz: confronte a sua culpa, leve aos pés do Senhor e saia com o suprimento necessário de perdão que você precisar. É completamente diferente. E é por isso que você vê esse homem no final, novamente no pó e na cinza, se arrependendo. E aí o resto do texto, para quem não conhece a história, Jó é restaurado a tudo aquilo que ele tinha. Na verdade, ele teve mais bens e uma família mais numerosa do que ele tinha antes, mas só depois que o ensino de Deus se cumpriu na vida dele. A provação tem tempo determinado, e ela leva o tempo que eu levar para aprender aquilo que Deus quer me ensinar. Vamos orar? Deus querido, nós queremos agradecer fundo no nosso coração pelo Senhor ter preservado histórias tão preciosas como essa, para que agora, mais de 3.000 anos depois, nós pudéssemos ser edificados nas lutas que nós enfrentamos aqui, nas dificuldades que nós enfrentamos aqui. Muito obrigado, Deus, porque nós sabemos
que todas as coisas colaboram para o bem daqueles que te amam, daqueles que são consagrados a ti, daqueles que querem viver para ti. Leva esta palavra guardada no nosso coração, que durante esta semana nós possamos meditar, pensar nela, compartilhar nos grupos de vida, nas células, pensar o que o Senhor tem a mais para a minha vida, o que o Senhor quer me ensinar, e que seja uma semana de grande aprendizado para a nossa igreja. Nós oramos no nome de Jesus. Amém.